Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes, porque a qualquer momento o Flamengo pode negociar a venda de um zagueiro do atual elenco rubro-negro, do elenco profissional, tá? Tem também a apresentação do goleiro Andrew, e ele falou muita coisa maneira demais, muita coisa importante, falando sobre até mesmo o interesse do Botafogo, que... vou dar um spoilerzinho, segundo ele, não teve nada. Como assim? A gente vai trazer essa informação. Tem também a atualização sobre Marcos Antônio. O Flamengo desistiu do volante do São Paulo. Como é que está essa situação? Arrascaeta mandando papo nas redes sociais sobre planejamento. É isso mesmo. O meia uruguaio, atual camisa 10 e também capitão da equipe rubro-negra, se pronunciou, não ficou calado não, e a gente vai trazer aqui o que disse o Arrascaeta, o craque rubro-negro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, vamos lá, galera. André foi apresentado, gostei demais da entrevista coletiva dele, na apresentação, ele mostrando a vontade que ele tem ao vestir a camisa do Flamengo, o sonho que ele está realizando, e o sonho não é só dele, segundo ele, é da família dele também. Falou sobre o interesse do Flamengo, que até o momento não está acreditando, que a ficha dele não caiu. Inclusive o repórter Léo José, que acompanhou a entrevista coletiva dele em loco, eu não acompanhei, obviamente, ao vivo, porque eu estava no programa no SBT, mas depois eu fiz questão de acompanhar lá na Flamengo TV, e o Léo José destacou aqui algumas declarações, abre aspas, representa o sonho de muita gente, chego com muita vontade de jogar, sinceramente, ainda não caiu a ficha, projeto do Fla me fez querer voltar ao futebol brasileiro, agora estou entre os melhores. Rapaz, vou te falar, gostei demais da entrevista dele, mostrando o conhecimento do Flamengo, a grandeza do que é o Flamengo. E ele falou também sobre o interesse do Botafogo. Desde quando cheguei ao Gil Vicente, começaram a especular meu nome em outros clubes. Eu falei ao meu empresário para que me falasse somente o que fosse concreto. A única coisa que sei é que chegou o Flamengo com um excelente projeto que eu aceitei. Eu avisei a vocês, galera. De verdade, óbvio que tem a resenha entre os torcedores, mas o Flamengo não deu chapéu no Botafogo, porque o Botafogo se acertou com o empresário errado. O empresário que define a vida, a situação do Andrew, se chama Juliano Bertolucci. E o Flamengo fechou com o Juliano Bertolucci. Após um oferecimento do Juliano ao Flamengo, o José Boto gostou e levou o jogador barato, 1,5 milhão de euros. Flamengo só vai ter que dar 10% da venda futura para o Gil Vicente. Então, boa sorte ao Andrew, que tem uma história linda pessoal, e agora, se Deus quiser, vai ter uma história linda profissional com a camisa do Flamengo. Boa sorte, Andrew. Toda a sorte do mundo, inclusive o Andrew, ele, quem sabe, pode aparecer na lista de relacionados no jogo dessa quarta contra o Vasco da Gama, porque informação que eu tenho, o Andrew, de todos os jogadores do atual elenco, é o único que está, digamos assim, 100%, até porque ele estava no meio de uma temporada com o Gil Vicente. Então não será loucura se ele pintar na lista de relacionados para pegar o Vasco da Gama. Mas dando continuidade ao nosso vídeo, quem pode fazer o seu jogo contra o Vasco de despedida com a camisa do Flamengo é o zagueiro Iago. No meu último vídeo eu acabei esquecendo de mencionar isso. O Flamengo recebeu uma proposta do Orlando City para vender o Iago, só para vocês terem noção. O Iago hoje, ele tem 60% dos direitos econômicos ligados ao Flamengo e 40% do Volta Redonda. O Flamengo tem o direito de comprar mais 10% do Volta Redonda por 500 mil reais. E o Flamengo recebeu uma proposta, o valor ainda não posso revelar, a pedido da fonte, do Orlando City. Só que seria uma compensação financeira e o Flamengo mantendo um percentual de direitos econômicos do atleta. O Iago, ele tem contrato até dezembro desse ano. Daqui a 5 meses ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça ao término da temporada. E o Flamengo já sabe que não vai ter renovação de contrato. Ou seja, ou o Flamengo negocia agora, ou não vai conseguir negociar o jogador e vai perder o jogador de graça, um jogador valorizado.
Vene, por que ele não fica no elenco? O Felipe Luiz, digamos assim, não é muito adepto do jogo, do estilo de jogo do Iago. Já fiz essa analogia, essa comparação, óbvio, dentro das suas proporções, mas é basicamente o que aconteceu com o Fabrício Bruno. Grande jogador, nível seleção brasileira, mas na visão do Felipe Luiz não se encaixaria no estilo de jogo que ele pretende para os zagueiros nesse momento na equipe. Então, a qualquer momento, o Iago pode se transferir para o Orlando City. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, para o Flamengo, que não vai perder o jogador de graça, para o Iago, que vai potencializar já as suas virtudes lá no Orlando City, que sabe trabalhar jovens, como é o Iago, e bom também para o Orlando City, que vai contratar um bom zagueiro. Pelo menos eu acho que seria uma ótima para todo mundo. Sobre Marcos Antônio agora, galera. Muita gente me perguntando sobre Marcos Antônio, se o Flamengo desistiu. Não, o Flamengo não desistiu. Teve a situação do presidente do São Paulo, Casares, que foi afastado. Teve mudança agora na presidência. A informação que eu tenho junto a representantes do atleta é: o Flamengo precisa formalizar uma proposta. Já sabemos o desfecho da movimentação política no São Paulo. Agora o Flamengo formalizando uma proposta, a gente apresenta ao São Paulo. O Marcos Antônio, enfim, bateu sua meta contratual, porque ele estava emprestado a Lazio, e agora o São Paulo vai pagar 4,2 milhões de euros por 80% desse atleta, em 4 parcelas com valores iguais, e a primeira parcela tem que ser quitada até agosto desse ano. Então, São Paulo tem tempo. Ou seja, o Flamengo, obviamente, vai ter que oferecer pelo menos o dobro desse valor para o São Paulo querer fazer negócio. Embora eu acho que o São Paulo não possa fazer jogo duro assim, porque não vive uma situação financeira muito bacana, uma crise danada nos bastidores. Eu acho que, de verdade, eu entendo o torcedor do São Paulo ficar chateado, triste, até mesmo revoltado em perder um grande jogador, que é o Marcos Antônio, para o Flamengo, mas hoje o São Paulo não é rival do Flamengo no futebol brasileiro. O Flamengo está aqui em cima. O São Paulo é um grande time, respeito demais, mas eu não vejo São Paulo entrando nas competições brigando por títulos. Não sei o que vocês pensam, mas é basicamente a minha análise. E só para responder a vocês, não. O Flamengo não desistiu do Marcos Antônio. As conversas, digamos assim, com os empresários ainda estão em andamento. E olha, existe aí o grande debate, mudança de planejamento ou não, botar o time titular todo, o time principal todo contra o Vasco, chamar alguns jogadores. Eu acho que alguns jogadores podem até ser chamados, mas mudar todo o planejamento, tirar Bruno Pivetti, tirar todo o sub-20, eu sou totalmente contra. E o Arrascaeta, no meio desse embate aí nas redes sociais, entre torcedores do Flamengo sobre planejamento, o Arrascaeta postou o seguinte: o planejamento não te garante o sucesso, mas determina um caminho para alcançar os teus objetivos. Você nunca deve ter medo quando está fazendo a coisa certa. Eu entendi o seguinte: torcedor, é o planejamento. O planejamento foi feito, não tem que mudar o planejamento. Eu entendi dessa forma. É uma publicação dúbia, cada um tem a sua interpretação. Eu interpretei dessa forma. E você? Como que você interpretou? Eu interpretei desse jeito. O Arrascaeta está defendendo a manutenção do planejamento adotado no começo do ano. E vocês? O que vocês acharam? Tamo junto. Vou falar agora sobre Lucas Paquetá, isso porque a informação que saiu no UOL é que o West Ham aumentou a pedida por Lucas Paquetá e começou a pedir ao Flamengo agora 45 milhões de euros, 281 milhões de reais. O rubro-negro, no caso o Flamengo, já começa a trabalhar com 42 milhões, 37 mais 5. E aí, gente, é isso. Essa semana vai ser semana de negociação. Flamengo e Paquetá. Essa semana é isso. O Flamengo oferece, o West Ham aumenta, o Flamengo tenta ceder de um lado, o West Ham tenta ceder do outro, até se chegar a uma conclusão. Mas, Flazoeiro, por que o West Ham aumentou a pedida por Lucas Paquetá? Porque o Flamengo não quer liberar o jogador de empréstimo até o mês de maio,
E o jogador também não quer ficar lá até o mês de maio. Então o jogador quer sair, o jogador está fazendo pressão para sair imediatamente. Então a ideia é justamente essa. Já que ele quer sair, a gente aumenta a pedida até para ter dinheiro para ir para o mercado contratar uma peça de reposição. Essa é a situação. O West Ham vai precisar ir para o mercado para contratar uma peça para repor, né, a saída de Lucas Paquetá. Então, é exatamente isso que acontece. O Flamengo vai e paga, e aí o West Ham vai lá e compra outro jogador. Então, por isso que eles aumentaram a pedida, já que o West Ham, já que o Paquetá não ficará cedido lá, não é o que o jogador quer, não é o que o Flamengo quer. O Flamengo quer a apresentação imediata do atleta. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação específica do Paquetá, mas a negociação ela está acontecendo, é claro e é notório para todo mundo. Agora o West Ham aumenta e sobe a pedida. 281 milhões de reais. Queria saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo deve pagar toda essa bagatela pelo Lucas Paquetá?